Já que todos estão de pé por educação à palavra de Deus, muito obrigado. O tema dessa mensagem é o DNA do vencedor. Aleluia! Eu sou vencedor. Você é vencedor, vencedora? Glória a Deus. Mas você errou, sabia? Porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Foi uma pegadinha, hein? Livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12, diz assim. Todos já acharam? Quem não achou, diga EBD. Posso? Todos acharam? Então mandou em busca dele e o trouxe. E era o quê? E depois? Não entendi não. Belo rosto, o meu está formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este é o mesmo Amém? Glória a Deus. Vou ler novamente para ficar gravado na sua mente esse versículo, porque você está vendo aí o DNA de um vencedor. Então mandou chamá-lo. Essa é uma outra versão. E fez-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência, e disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Amém? Diga para o seu irmão: é você que Deus quer, e é você que Deus vai usar. Amém? Eu vou cantar um corinho, você pode sentar e você me ajude, porque eu não sou cantor, eu sou adorador. Amém? Glória a Deus. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Glória a Deus. Na ramanchora de canta la manai, andai assuri de canta la machúria de couva, arrai suim de canaço de canais tumi, a ramanchora de canta la manaba subi de canta. Glória a Deus. Aleluia, amém. Muito obrigado, que Deus abençoe. Senhor Deus e Pai, neste momento estou diante de Ti e anunciei a Tua palavra, o DNA de um vencedor. Pai, neste momento nós agradecemos pela grande vitória que o Senhor nos deu através da cruz do Calvário, e em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Neste momento eu repreendo toda a força de Satanás, toda angústia, toda tristeza, toda fortaleza do inferno, toda rebeldia, toda desobediência, toda brecha aberta pelo espírito maligno, neste momento seja queimado, repreendido, amarrado pelo poder do sangue de Jesus. A Tua palavra diz, Pai, que a Sua palavra, quando ela é liberada, ela tem que trazer para Ti os bons frutos. É como o orvalho que cai sobre a terra e ela frutifica a terra, aleluia, confirmando o propósito a qual foi feito. Esses corações são terra do Senhor, para que a palavra do Senhor possa frutificar, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar em cada coração, e que eu possa ser um instrumento útil para edificar, consolar e exortar, segundo o Teu poder, e em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amados, nós vemos aqui nessa palavra, Samuel, o profeta Samuel, chorando pela vida do rei Saul, e ele chorava, ele intercedia, e Deus falou para ele assim: Samuel, por que tu estás chorando por Saul? Eu tenho rejeitado, eu tenho desprezado, e já separei um outro rei para substituir. Enche o seu vaso de azeite
e vai até a casa de Jessé, e um dos seus filhos será ungido a rei. Samuel contestou com Deus, disse: se eu for fazer isso, eu vou morrer, Saul vai me matar. E Deus disse a ele: não, faça assim, vai e pega um bezerro da sua vaca, uma bezerrinha, e vai até Belém, em Efrata, na tribo de Judá, e diga aos anciões e a toda a família que você vai sacrificar a mim. E aí, lá você procura Jessé, e ali eu vou te mostrar quem tu irás ungir a rei no lugar de Saul. É duro para mim começar a mensagem assim, mas é assim que tem que ser. Porque nos dias de João disse que era: filhinhos, não vos distraeis, porque a última hora e o anticristo já está para se revelar. E nós estamos em que tempo agora, nos últimos segundos, para a manifestação do arrebatamento da igreja e a vinda do anticristo. Não estamos mais em tempo de ficar brincando de ser crente, mas temos que estar aproveitando o tempo para ser cristão verdadeiro, que segue os ensinamentos de Jesus Cristo. Saul desobedeceu a Deus, Deus insistiu com ele desobedeceu de novo, Deus insistiu com ele e ele desobedeceu de novo, e aí o Espírito Santo de Deus se entristeceu nele, e Deus teve que chamar outro para substituir o seu lugar. Isso não acontece nos dias de hoje? Quando a pessoa insiste no pecado, o Espírito Santo vai intercedendo, vai convencendo, vai tentando, a pessoa não quer, o Espírito Santo sai, e agora ela fica, vamos dizer assim, por sua conta e risco. Foi o que aconteceu com Saul. E então Samuel obedeceu à voz de Deus e foi até lá, naquela cidade. Chegando lá, ele fez como Deus havia ordenado a ele. Os anciões, quando os mensageiros vigias viram aquele homem vindo de lá, aí o mensageiro olhou e falou: aquele ali deve ser Samuel, o profeta Samuel. E aí já mandou o mensageiro para saber se era de paz a vinda dele, se era de guerra, e ele disse: é de paz. E aí ele chegou na porta da cidade de Belém, estava lá os anciões fazendo seus negócios, discutindo venda, compra, herança. E aí todos eles, trêmulos com medo, perguntou a Samuel: é de paz a sua vinda? Ele disse: sim, é de paz, procuro Jessé. E aí os anciões seguiram a ele, e ele disse que iria sacrificar, e aí santificai-vos, porque amanhã faremos um sacrifício ao Senhor. E ali naquele momento eles se santificaram, e no outro dia, cedo de manhã, nos primeiros minutos, nas primeiras horas do dia, nos primeiros raios do sol, Samuel, ele preparou o altar, e ali ofereceu aquela novilha que ele havia trazido para oferecer ao Senhor. E aí no decorrer do dia, ele ficou na casa, hospedado na casa de Jessé, e ali no decorrer do dia, o Jessé fez um banquete e mandou o seu servo chamar os seus filhos para participar daquele banquete. E aí nós vemos a palavra de Deus dizendo que Samuel olhou para os filhos de Jessé e viu que eles tinham o parâmetro do primeiro rei de Israel, que era Saul. Saul era um homem alto, o mais alto de Benjamim, e era um homem bonito, era um homem forte, tinha porte atlético, tipo o pastor Johnny assim, então, bem bonitão, né? Tinha aquela unção da beleza. E aí ele foi olhando, né, a característica de um rei nos filhos de Jessé. E aí, quando Samuel perguntou pelos filhos de Jessé, aí apareceu o primogênito. Jessé é um homem honrado, um homem temente, um homem fiel, era um homem de condições, era rico, e ele tinha 8 filhos. E aí, quando Samuel olhou o primeiro filho, o primogênito, vinha tudo em escadinha assim, aí veio o mais velho, e aí ele olhou e falou: é esse que eu vou ungir a rei. Aí o Senhor falou para ele assim:
Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Nós somos guiados pela aparência. Nós vamos para o banco, se você estiver bem trajado, você é bem tratado. Se não estiver bem trajado, você é desprezado. Você vai numa loja comprar uma coisa, o vendedor te olha de cima a baixo, de baixo a cima. Se você tiver boa aparência, ele vai te atender com um sorriso, vai querer te abraçar, te dar cafezinho. Mas se você não estiver bem trajado, saiu do trabalho ali, mecânico ali com a roupa toda suja, ou pintor, vai passar ali para comprar um agrado para a mulher, ele já não te olha com os mesmos olhos. Isso é da natureza humana. Deus repreendeu ele. E aí Samuel disse para Jessé: esse aí é o primogênito, não é? É Eliabe, não é? Não é ele não. Aí passou o segundo, já eram homens casados de meia idade. Aí passou o segundo, Abinadab. Aí Samuel falou: não é esse. Passou o terceiro, Samar, não é esse. Passou o quarto, não é esse. Passou o quinto, não é esse. Passou o sexto, não é esse. Passou o sétimo, não é esse. Nós não vamos sentar à mesa para comer enquanto os seus filhos todos não passarem aqui. Tem mais filhos? Aí ele disse: tem um menor. Desculpe. Aí o que aconteceu? Ah, tem um menor. Ele está apacentando as ovelhas. Irmão, não era qualquer dia e nem qualquer hora que aparecia um profeta na sua casa, não. Era um motivo de muita honra e um momento muito especial de ter um profeta naquele lugar. Ele não andava em qualquer lugar, vou ali na casa de Jessé bater um papo, não. Ele só ia onde Deus queria que ele fosse, e ele só ia com a palavra de Deus. E aí, por que toda a família não estava reunida aí? O menor estava lá no meio das ovelhas. Ele falou: ó, manda chamá-lo. E aí quando ele chegou, aí nós vemos essa descrição que é o aspecto físico dele. Deus mandou Samuel não olhar para o aspecto físico, não olhe para a sua estatura, nem para a sua aparência, mas olha para o coração, porque eu escolhi ele para ser rei em Israel. Aleluia. E aí quando Samuel olhou aquele adolescente, ruivinho, com a pele toda cheia de sarda, aleluia, glória a Deus, de olhos castanho claro, meio verdes, Samuel ficou assim: será? Mas ele foi lá, pegou azeite, a botija de azeite, derramou sobre a cabeça do menino, e aí, naquele momento o menino foi ungido e ninguém entendeu nada, e Samuel foi embora para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas eu pergunto para você, o porquê que aquele menino estava lá no meio das ovelhas? Porque ele era ruivo. Em Israel havia um preconceito devido ao aspecto ruivo, devido à atitude que Esaú teve para com seu pai Isaque. Ele foi um péssimo filho, deu um mau testemunho, e isso ficou na mente de geração a geração até chegar aquele momento. Então todo ruivo que nascia em Israel era uma vergonha para a família, era maldito, era um sinal de problema. Então desde o momento em que Davi nasceu, aí ele sofria preconceito, ele sofria perseguição. Então esse menino, ele cresceu sendo rejeitado pelos irmãos, porque quando Davi ele foi levar mantimento para os seus irmãos que estavam lá no destacamento militar, o seu irmão mais velho começou a brigar com ele, ficou irado com ele, mandou ele embora, porque ele estava ali na curiosidade, querendo saber, aleluia, glória a Deus, o que estava acontecendo no campo de batalha. Então Davi, ele era rejeitado, e ele teve que desde a sua infância aprender a conviver com a rejeição. Davi, ele era desprezado pelos seus irmãos por causa da sua condição física, mas isso tudo tem uma explicação, aleluia,
científica, e eu quero dizer para você, meu querido, que 2% da população mundial é ruivo. É uma condição genética que essa mutação acontece por um gene chamado MC1R, sem a existência de melanina. Melanina é o que dá cor ao cabelo, é o que dá cor à pele. Então essas pessoas, por causa dessa mutação genética, elas são chamadas de ruivo. Então eu quero dizer para você que no Reino Unido, na Europa, 35% da população é ruiva. E o país mais ruivo do mundo não está na Europa, que lá tem 3 milhões de ruivos, mas está nos Estados Unidos, que tem 2% da população de ruivo, e 6 milhões de pessoas são ruivas nos Estados Unidos. E o ruivo, ele tem sensibilidade ao frio e ao calor, ele sente mais calor e sente mais frio do que nós, né? O ruivo, ele tem uma alta resistência a medicamentos analgésicos. A Sara toma, minha esposa toma, eu não tomo esse tipo de medicamento, mas a minha esposa toma lá um Doril. Um ruivo tem que tomar 2 Doril para fazer efeito. Na mesa de cirurgia, o ruivo ele tem que tomar 2 vezes mais anestesia para pegar do que uma pessoa comum como eu e você. Existem 5 genes diferentes, 5 mutações diferentes da mesma genética. Ela sofre com o sol, excesso de sol, pode ter câncer de pele, mas elas são mais imunes a diabetes e são mais imunes à artrite. Sabe por quê? Porque nós precisamos do sol para o nosso corpo produzir vitamina D. Eles não precisam, porque o corpo dele produz mais vitamina D do que nós. Que o ruivo, ele tem mais produção de hormônios do que nós. Ele produz muito mais adrenalina. O que é adrenalina? Sabe quando você está andando na sua casa, que o gato pula na tua frente, você fala assim, ui, dá um pulo? Aleluia, naquele momento a adrenalina faz teu coração disparar e você fica em alerta. Opa, eu tomei um susto, deve ter um perigo, então eu vou entender a situação para depois eu saber o que eu vou fazer. Então a resposta do ruivo é muito mais rápida às situações de guerra, às situações de perigo. Ele responde muito mais rápido e ele tem muito mais capacidade de agir do que nós comuns. Então, amados, todos os ruivos lá em Israel eram perseguidos. No Egito, um ruivo ele era odiado. Se nascesse um ruivo lá no Egito, ele era morto. E quando chegava um estrangeiro ruivo, ele era desprezado. Os egípcios passavam de lado, porque para eles é um sinal de mau presságio, de maldição. Aí nós vemos o grego, quando um ruivo morria, eles acreditavam que aquele ruivo ia virar um vampiro. Aí nós vamos para Roma. Roma era mais eclético, aceitava mais, mas relacionava eles com coisas místicas, com bruxaria, com outros ídolos. Quando nascia um ruivo na família, eles levavam para estar adorando outros deuses, se tornavam sacerdotes, sacerdotisa dos deuses, dos ídolos. E nós vemos que na Idade Média, na Idade das Trevas, em 1500, nós vemos que a Igreja Católica perseguia os ruivos, porque associava eles a Satanás, a satanismo. Então os ruivos sofriam perseguição até esse tempo. Mas eu quero te dizer, aleluia, glória a Deus, que os vikings, eles viveram por 1000 anos saqueando, guerreando contra o Império Romano. Foi uma pedra no sapato do Império Romano, e eles foram responsáveis de deixar a Europa toda vermelha, porque eles disseminaram o gene ruivo por toda a Europa. Aleluia, glória a Deus. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha vida? Olha, Deus escolheu, aleluia, a Davi no ventre da sua mãe. Escolheu esses 2% lá de ruivo que existia na genética deles, para poder trazer a vida, para ser um instrumento na mão de Deus. Deus escolheu você no ventre da sua mãe. Aleluia! Não para você ser um derrotado,
mas para você, aleluia, ser um vencedor, você veio à vida, você já venceu, aleluia, glória a Deus. Jessé não conseguia acompanhar a adrenalina que aquele menino tinha, era um menino ativo, hiperativo. Quando Jessé pensava que Davi estava sentado, Jessé já estava no meio das ovelhas. Quando pensava que Davi estava no meio das ovelhas, já estava subindo em cima do jumento. Quando pensava que Davi estava aleluia, glória a Deus, sentado na mesa, já estava em cima dos pés das oliveiras, lá dos figos. Ele sempre estava buscando gastar essa adrenalina, correndo risco, com curiosidade, buscando ter experiência. E muita gente não entendia essa hiperatividade desse menino. Talvez você pode ter um filho aí agitado, e aí faz igual a minha vizinha fazia, aleluia, ô menino agitado, ô menino isso, ô menino aquilo, falava até uns palavrão, eu ficava de cá só repreendendo, amarrando, abençoando aquela criança para ela ser uma bênção na mão de Deus, porque não entendia aquela energia, aquela atividade, hiperatividade que aquele menino tinha, era genético em Davi. Então os irmãos os desprezavam, e aí ele começou a ter afinidade com os animais, porque os animais aceitavam ele do jeito que ele era. Quantas pessoas não estão vivendo isso nesse momento? Se afundando na rede social, crente, preso na rede social, porque não é aceito na vida normal, na vida real. Então ele vai para a vida virtual para poder ele ter aceito. Aí ele tinha um perfil lá das coisas que ele queria ser, e aí ele ilude e é iludido. Quantas pessoas caindo no golpe porque elas não conseguem se sentir aceita, se sentir respeitada, amada no mundo físico, real. E Davi, ele viu nas crianças, nos animais, uma forma dele superar aquilo que ele havia passado com a sua família, a rejeição, o desprezo. E aí ele começou a compreender como que funcionavam os animais, as ovelhas do seu pai. Ele começou a brincar ali com o cordeiro, ele brincava ali com a ovelha, ele corria atrás de um carneiro, o carneiro corria atrás dele, e ali ele começou a se relacionar com os animais e entender como que os animais funcionavam. Quando lembravam de Davi, aleluia, lembrava dele como um estepe, aleluia. O motorista só lembra do estepe quando o pneu fura, não é isso? Então assim também acontecia com Davi. Quando Jessé queria mandar um recado para os seus irmãos, ele mandava o servo chamar Davi, e Davi ia lá para poder dar esse recado. A cunhada de Davi chamava ele para levar comida no campo para o seu irmão. Davi estava esquecido lá no meio das ovelhas. Mas uma coisa eu quero te dizer: você pode estar esquecido pelo homem, você pode estar desprezado pelo homem, mas se você é fiel a Deus, Deus está te vendo. Aleluia! Ninguém envia Davi orando, mas Deus estava vendo. Ninguém envia Davi protegendo as ovelhas de seu pai, mas Deus estava vendo. Ninguém via Davi cantando e compondo salmos, mas Deus estava vendo. E Davi entrou num processo de preparação para algo melhor. Às vezes Deus, Ele nos separa das pessoas por situações adversas que nos traz tristeza, angústia, porque dói, irmão. Isso dói, você ser esquecido dói, você ser lembrado só quando precisam dói, aleluia. Mas Davi, ele sentiu o conforto das ovelhas, e os pastores entenderam que ele tinha essa habilidade e começou a treinar. Jessé autorizou os pastores de sua confiança a treinar a Davi. É comum a criança estar sendo treinada a ser pastor. No Oriente você vai ver muito, se você tiver a oportunidade de ir lá, você pode ver vídeos na internet, crianças pastoreando. E Davi começou a aprender as necessidades da ovelha.
Ele entendeu que as ovelhas elas vivem em grupo, as cabras vivem separadas, cada uma vive por si mesma. As ovelhas elas têm a visão curta, elas não enxergam muito longe, por elas não enxergar muito bem, com o reflexo delas na água elas assustam. E aí quando elas assustam, elas entram em estresse e elas podem ficar sem comer, sem beber. Então Davi viu essa fragilidade das ovelhas. Ele também pôde entender que dentro do rebanho tem uma ovelha que ela é a alfa, e tem também um carneiro que ele é o alfa. Então todas as ovelhas vai seguir o comportamento daquele alfa. As ovelhas, se o alfa for para a esquerda, as ovelhas vão para a esquerda. Se o alfa for para a direita, as ovelhas vão para a direita. Se o alfa atacar o seu predador, as ovelhas vão tudo para cima. Davi entendeu também que as ovelhas elas têm dificuldade com o tempo frio. Ele entendeu a necessidade de construir um aprisco para proteger as ovelhas no tempo frio e proteger até mesmo de molhar. Então ele entendeu que as ovelhas elas dormiam tudo juntas, ele dormia tudo embolada, aleluia, se aquecendo, se protegendo. Ele entendeu também que quando um cordeiro começa a ter cio, ele quer acasalar com uma ovelha, ele vai para cima do alfa para ver se ele vence o alfa, e aí há um confronto ali de gerações, aquele cordeiro com aquele carneiro, e o carneiro forte mostra para aquele mais novo que ele tem que ficar na sua posição e ir amadurecendo aos poucos, até chegar o tempo dele ser o alfa. Olha só que interessante, né? Então havia alguns confrontos. Davi entendeu também que quando uma ovelha brigava com a outra, ela se feria, e ele entendeu que quando há sangue na ovelha, quando a ovelha se fere, ela atrai os predadores, ela atrai o leão, ela atrai o urso, ela atrai o lobo, ela atrai a raposa. Quanta ovelha ferida no rebanho, hein? Quanta ovelha enfraquecida no rebanho, por causa das marradas, dos coices, né? Quanta ovelha que está sendo vigiada pelos lobos, pelos leões, que são os nossos inimigos espirituais, esperando o momento certo para poder destruí-la. Davi entendeu que ele não poderia deixar as ovelhas brigarem, ele tinha que apartar as ovelhas, ele tinha que acalmar as ovelhas. Davi ele começou a observar também que os pastores, os seus servos, os servos do seu pai, eles tinham que estar verdadeiramente ali, trabalhando com os seus pastores auxiliares. Eles não poderiam cuidar do rebanho sozinho, tinha que ter um auxiliar ou dois auxiliares, e ali naquele momento tinha que treinar com aquelas ovelhas, trabalhar com aquelas ovelhas, para elas identificar a voz daquele pastor e aceitar ele como uma pessoa que vai cuidar delas. Davi ele entendeu que os pastores eles têm que trabalhar em conjunto para poder conservar a proteção daquelas ovelhas. Ele entendeu também, aleluia, glória a Deus, que as ovelhas, aleluia, elas tinham a proteção do seu pastor, o carinho do seu pastor, o amor do seu pastor. Às vezes o pastor ele era duro, às vezes o pastor ele era forte nas suas decisões, mas sempre procurando dar boa alimentação, dar bom suporte para aquelas ovelhas. O pastor construía o aprisco, aleluia, protegia aquela ovelha ali, fazia um aprisco com uma porta só, e deitava naquela porta, dormia naquela porta, acordava cedo para contar a sua ovelha, dormia à tarde contando a sua ovelha, e é por isso que ele precisava de auxiliar, para que ele pudesse
pudesse estar fazendo com que aquelas ovelhas pudessem estar seguras e protegidas. Aleluia. Coisa linda. Pastor Davi, aquele adolescente, ele também entendeu que o pastor ele tinha que ter ferramentas. Ele via que tinha ferramenta. Quando havia de sair de um lugar para buscar outras pastagens, para ir para o lugar onde tinha pastagens verdinhas, onde tinha água, Davi via os pastores se organizando: vamos em caravana para que nós possamos estar dando alimentação para a nossa ovelha. E ele precisava de uma ferramenta para que essa ferramenta pudesse proteger, pudesse guardar, pudesse dar tranquilidade ao rebanho. O cajado é mais ou menos isso, né? Isso aqui é uma ilustração, né? Então o cajado tinha esse formato, era de madeira, e ele tinha essa forma. Aqui era uma vara, aqui era um cajado, e ele tinha três funções. O cajado tem três funções. Primeiro, corrigir a ovelha desobediente, que insiste em desgarrar do caminho, se separar do rebanho. A segunda função, socorrer a ovelha que se encontrava caída ou enferma. Terceiro, proteger o rebanho dos animais ferozes. Esse instrumento era uma arma de correção, era uma arma de socorro e era uma arma de proteção, né? Quando a ovelha começava a passar, sair do seu caminho, aí o pastor dava um toque aqui, meu pastor. Eita Deus! A ovelha tinha que voltar para o seu caminho. E como que o pastor de hoje usa o cajado? A profecia ela tem três fundamentos. O primeiro fundamento é exortar. O segundo fundamento é consolar. E o terceiro fundamento é edificar. A Bíblia diz que Deus corrige, repreende aquele quem Ele ama. A ovelha que ama o Senhor, ama também a repreensão. É por isso que Deus gostava de Davi. E a pessoa que não gosta de repreensão, irmão, ela está fadada, está se desgarrando do rebanho. Aí o pastor com todo amor vai lá buscar, conta, não tem aquela quantidade, está faltando uma, ele vai atrás daquela que desgarrou, e aí consegue encontrar, dá um trabalho danado, consegue encontrar, traz de volta, coloca dentro do aprisco, e aí depois vai tirar os carrapichos, vai tirar a sujeira, vai tirar todas as coisas que ela contraiu naquele lugar. E se ela insistir em sempre estar desobedecendo a voz do seu pastor, ele é obrigado, se for recorrente, a quebrar a pata daquela ovelha que não obedece à voz do seu pastor. E aí ela fica imobilizada para que ela não possa ser presa fácil dos predadores. E ela é protegida, ela é reservada do rebanho. E o pastor às vezes recebe conselho para sacrificar aquela ovelha, porque aquela ovelha ela não está dando benefício para o pastor, para o rebanho. Mas o pastor que ama aquela ovelha, ele vai tentar trabalhar, vai colocar uma tela, vai cuidar daquela perna quebrada, para que ela possa continuar viva diante dos seus olhos. Muitos falam, sacrifica, mata, mas o pastor que ama a ovelha, mesmo dando trabalho, ele vai trabalhar para que ela possa estar viva. Pode não estar dentro do rebanho, mas ela pode estar viva. Davi, ele junto ali com os pastores, ele também aprendeu que nessas incursões de 4 quilômetros, 3 quilômetros, o pastor ele tinha que passar por lugares perigosos para dar boa alimentação para suas ovelhas. E aí os pastores aprenderam a técnica para que as ovelhas pudessem ouvir sua voz e obedecer e seguir. E aí ele começava a tocar uma harpa,
Esse é o instrumento mais antigo do mundo. É mais ou menos assim, viu? Não é desse jeito não. É de madeira com cordas, feita de crina de animais. E naquele momento eles tocavam aquela harpa, acalmava as ovelhas que estavam com medo, estressadas. Elas começavam a confiar nos pastores, e ali ela caminhava e passava por aquele lugar perigoso. Então Davi, ele aprendeu a tocar harpa, ele aprendeu a adorar, ele aprendeu a estar em comunhão com Deus. Nenhum judeu toca harpa em velório, mas só toca para adorar, para agradecer, para exaltar, para bendizer o nome do Senhor. Aleluia! Ovelha murmuradora não tem lugar no reino do céu. Aleluia! Ovelha briguenta não tem lugar no reino do céu. Aleluia! Ovelha que anda em comunhão, que anda, aleluia, em bom relacionamento com o seu irmão, essa sim vai permanecer no rebanho do Senhor Jesus. Aí ele foi treinado. Nós vemos que ele descia, às vezes lá com as campinas mais verdes, lá para o lado sul de Judá, na terra de Saul, e lá em Benjamim tinha um exército treinado numa arma muito poderosa. Quem é que sabe me falar que arma era essa? Esse pastor está meio doido, né? Está com as coisas assim meio loucas, nunca vi isso. O que é isso aqui? Já te falei. Olha, a funda é o estilingue nosso hoje aí, que muita gente já usou. Eu mesmo já dei cada badocada. Aí, ó, é mais ou menos assim, viu? Era uma tira de couro, um pedaço de pau, talvez até maior do que esse. Pegava uma pedra, botava dentro dessa tira de couro e fazia, ó, eu não tenho prática não, vou só ilustrar. Fazia assim, ó, e soltava a pedra. Sabe que a tribo de Benjamim era especialista nessa arma. Eles atingiam a longa distância um fio de cabelo. Não errava nunca. E Davi ficava no meio das ovelhas no passo com os pastores, aprendendo a usar essa arma. E ele ficou bom, viu? O menino ficou bom, ficou perito. E nesse momento que ele estava ali, tendo essas experiências com Deus, ele foi amadurecendo para ele poder ser um grande rei. Deus está te preparando para coisas grandes. Deus está te preparando para coisas maiores, melhores. Deus não te escolheu para você ficar aí no banco, sendo membro de banco, sem função nenhuma. Aleluia! Se você estava igual Davi, se preparando, pode ter certeza que a sua hora vai chegar. Aleluia! Sua hora vai chegar. Aleluia! Olha como chegou para Davi. O Espírito de Deus saiu de Saul. Saul ficou endemoniado. Saul começou a ficar perturbado. Chama alguém que toca harpa para poder me acalmar. Aí um dos seus moços disse: olha, tem um homem de Deus, é uma criança ainda, filho de Jessé. Ele é bom arpista, é de boa aparência, ele é valente, ele é bom nas palavras, sabe conversar com as pessoas, é educado. Glória a Deus. Ele sabe tocar muito bem harpa. Ele até compõe, ninguém vê ele compondo, ninguém vê ele tocando, mas ele faz com amor para Deus. Glória a Deus. Chama ele lá. Chamaram Davi, o cara ficou endemoniado. Ele começou a tocar harpa daquele jeito, ó, balançando as cordinhas. Quando pensa que não, meu irmão, o cara estava liberto, pode ir. Ele andava 5 km todo dia e ainda ia cuidar das ovelhas, ficava no sol o dia inteiro, tomava serena à noite e ainda continuava cuidando das ovelhas. Aleluia! Aí veio a oportunidade da guerra. Saul, ele foi chamado por Saul para ser o seu pajem de armas. Ele cuidava das armas de Saul. Aí houve a guerra. O pai dele mandou levar mantimento para os irmãos. E aí ele foi ali na curiosidade dele, aquela adrenalina toda, foi ver como é que era a guerra. O irmão dele repreendeu. Aí ele teve notícia de que havia um gigante de 3 metros de altura, com a armadura super bem preparada, intransponível, chamando o povo de covardes, desafiando o povo para poder lutar com ele. Quem ganhasse ia ser servo do outro, afrontando os deuses de Israel.
Davi ouviu aquilo ali, não aguentou, foi pedir para Saul: olha, eu quero dar essa guerra aí. Ninguém está se dispondo. Vários dias esse homem gritando, xingando Deus, xingando Nosso Senhor. Não aceito não. Deixa eu entrar na guerra. Falou: não, você não pode não. Você é valente, você é corajoso, mas você não pode não. Esse homem é treinado desde a infância dele. Não, deixa eu ir. Quando eu estava cuidando das ovelhas de meu pai, eu matei um urso e matei um leão, defendendo as ovelhas. Será que eu não posso vencer esse incircunciso aí dos filisteus? Irmão, Saul, como gostava dele, quis botar a armadura dele sobre ele. Ele não tinha habilidade para andar com aquele monte de coisa. A espada era pesada, ele fazia assim, só faltava cair para trás. Ele tirou toda a engenhosidade humana. Não adianta ter título de pastor isso, pastor aquilo, evangelista isso, evangelista aquilo. Não adianta ter título de missionário, missionário isso, missionário aquilo. Não adianta ter título de diácono. Não adianta ter diploma de teologia, doutor em divindade, em santidade, isso e aquilo. Não adianta ser médico, ser advogado. Não adianta. Tem que ser a unção de Deus. Sem a unção de Deus você não vence. Aleluia. Davi se dispôs, saiu e foi para a batalha. Pegou aquele instrumento lá, simples, um pau, uma pedra, e acertou com o poder de Deus bem na testa daquele irmão. O único lugar que estava fácil para ele vencer, ele acertou e derrubou, e ainda pegou a espada dele e cortou a cabeça. E ali Israel triunfou sobre os filisteus. Aleluia! Jesus, ele tem o DNA de Davi. Eita glória! A Maria, ela tem o DNA de Arão, o DNA de Davi. Jesus, ele foi ovelha até os 29 anos e meio. Foi batizado por João Batista, recebeu o Espírito Santo. Quando ele recebeu o Espírito Santo, ele recebeu a coragem de um leão, confrontou as entidades espirituais, derrubou os demônios, derrubou Satanás. Depois ele confrontou as entidades religiosas, os líderes que estavam andando de qualquer maneira. Foi para a cruz, orou para Deus não levá-lo à cruz, mas como ovelha ele aceitou a proposta de Deus, foi para a cruz, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou com as almas que ele tirou do inferno e levou para o terceiro céu, com a chave da morte e do inferno em suas mãos, e se assentou no trono de Deus. Então nessa noite você é mais do que vencedor, pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você é mais do que vencedor, pela unção do Espírito Santo. Amém? Escola de pé, meu tempo acabou. Grande é Jesus. Graças a Deus por essa palavra. Glória a Deus. É fiel, Senhor. Um dia meus amigos me rejeitaram. A gente combinou de ir ao monte orar, e eles me deixaram de lado. Aquele dia tinha sido um dia muito difícil, eu estava muito angustiado, e eu precisava falar com Deus, rasgar meu coração. Meus amigos me abandonaram lá. Eu fui para casa, um lugar um pouco distante, estava garoando em São Paulo, e eu fui para casa e fui falando com Deus: Deus, eu preciso falar com o Senhor, preciso falar com o Senhor precisa me edificar, o Senhor precisa tirar essa angústia do meu coração. E aí eu cheguei no meu apartamento, abri a porta e falei: Senhor, eu sei que o Senhor é rei, mas entra aqui no meu humilde apartamento. Estava muito frio, eu senti um calor entrando, passando pela cozinha da minha casa. Fui para a sala e falei: Senhor, senta aqui. Minha mãe estava dormindo com a porta fechada, minhas irmãs, e eu na sala, me ajoelhei na sala, no sofá, pedi: Senhor, não é igual ao seu trono, mas senta aqui. E o Senhor sentou, eu vi o sofá afundando, e naquele momento Ele ficou do meu lado, eu senti naquele calor do meu lado, e eu comecei a orar e clamar, e comecei a falar em línguas estranhas, com os olhos fechados, a lágrima caindo, e de repente, aleluia, aquela noite escura, 1h da manhã, já não era dia, não era noite, era dia, e eu via um varão de toda a altura atrás de mim. E aí eu abri o olho para ver, eu não via o telhado, eu só via o céu assim azul.
De repente encheu de nuvens e cobriu o rosto daquele ser que estava atrás de mim. E de repente ele começou a falar comigo, e eu comecei a falar em línguas estranhas, e começou a me encher do Espírito Santo. E naquele momento eu fui ungido, e no outro dia Deus deu sinal, e nunca mais a minha vida foi a mesma. Arramanchora de como lamanai. Hoje o DNA de Deus está em você. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nesse momento eu abençoo essa igreja, para que seja uma igreja de pessoas amáveis, de pessoas unidas, de ovelhas que o Senhor tem prazer de estar no meio como um bom pastor. Nesse momento, meu Pai, que o seu DNA, o DNA do teu Espírito venha soprar em cada pessoa, e ela venha deixar de ser briguenta, ela venha deixar de ser pirracenta, ela venha deixar as mágoas, os traumas, os ferimentos, e a sua unção venha despedaçar o jugo que Satanás por tantos anos, aleluia, vem escravizando, vem lutando, vem tirando o direito dessas pessoas de ser ovelhas e ser filhos do Senhor. Eu abençoo esse povo para que possa receber a sua virtude, e dia após dia venha testificar de ti que a sua vida está sendo transformada pelo seu DNA. Pai, confirma a sua presença e a sua vitória, para que o nome do Senhor seja exaltado. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você